Estamos iniciando o programa em defesa do consumidor. Boa noite, doutora Tabata. Boa noite, Niedo. Boa noite, Tony. Boa noite, amigos friburguenses. Mais uma terça-feira, mais um programa em defesa do consumidor. Um programa feito especialmente para vocês. Liguem e participem. Boa noite, Tony. Boa noite, Niedo. Boa noite, Tabata. Boa noite, friburguenses. Bom, hoje estamos comemorando o dia, do idoso. E a doutora Tabata hoje ela sabe que está sendo comemorado o dia do idoso, e eu quero parabenizá-los e dizer que se não fossem os idosos, nós não teríamos um país tão sólido e rico. Apesar dos malfeitores não conseguirem destruí-los com tanta roubalheira e desmando que acontece nesse país. Mas se nós temos um país sólido, um país firme hoje e rico, agradeço aos idosos, que foram esses homens que vieram ao longo desse tempo plantando e defendendo essa pátria. A doutora Tabata, como nós temos aqui aberto no programa um espaço para os idosos, a doutora Tabata vai falar um pouco sobre os idosos e comemorando, logicamente, o dia de hoje. No programa passado, a doutora Tabata não pôde comparecer em função de seus afazeres, advocatícios, e aí ficou sem o cantinho dos consumidores. E se os senhores têm que puxar a orelha de alguém, é da doutora Tabata, tá? Doutora Tabata, por gentileza. Não, puxar minha orelha não, eu estava defendendo o meu cliente, os interesses do meu cliente. A audiência acabou às 7 horas da noite, não tenho culpa. Bom, dia 1º de outubro, a gente hoje comemora o Dia do Idoso e, em consequência, hoje também estamos comemorando 10 anos de existência do Código de Proteção e Defesa do Idoso, que finalmente, após tramitar durante 5 anos no Congresso Nacional, ele foi aprovado por unanimidade pela Câmara e pelo Senado, sendo promulgado e entrando em vigor no dia 1º de outubro de 2003. Esse código, ele trouxe diversos direitos ao idoso, muitos deles já assegurados pela Constituição de 1988, mas que necessitava de uma lei específica, no caso, que se fizesse, que se criasse um código, que foi o Código de Proteção ao Idoso, para que ele começasse, para que essas proteções viessem a vigorar com mais intensidade. A primeira coisa, quem são considerados idosos? Os idosos para o Código de Defesa e Proteção ao Idoso é aquela pessoa a partir dos 60 anos de idade. Então, quando se completa os 60 anos, você já passa a ter direito a todos os direitos, a todas as proteções trazidas pelo Código e oriundas já da Constituição Federal de 88. Na última terça-feira que eu estive aqui, eu falei com relação ao direito de transporte intermunicipal gratuito. Esse, infelizmente, é uma lei específica e ele é a partir dos 65 anos, que você pega e tem direito a transporte gratuito. Mas existem algumas cidades que fazem uma legislação específica e essa legislação autoriza que você pegue e, a partir dos 60 anos, passe a tramitar dentro da cidade, passe a usar o ônibus da cidade gratuitamente. Tentou-se em Nova Friburgo, recentemente, a fazer essa lei, mas por alguma falha na elaboração do projeto, essa lei, infelizmente, ela foi vetada e infelizmente, continua em Nova Friburgo o direito ao transporte gratuito a partir dos 65 anos. Mas em fila de supermercado, em atendimento prioritário, em bancos, em agências de correios ou em qualquer outro órgão público, é a partir dos 60 anos. Tá? A responsabilidade com o idoso, ela é dos seus filhos e dos seus ascendentes e dos seus descendentes. E ela só é repassada ao Estado caso o idoso não tenha parente nenhum ou esses parentes não tenham condições de arcá-los. Se você não tem como arcar com os cuidados e a proteção àquele idoso, ente querido da sua família, essa responsabilidade, então, é transportada
ao Estado e ele tem direito a uma assistência mensal de um salário mínimo. Se por um acaso o idoso ele não teve contribuído, ele não contribuiu durante a sua vida junto ao INSS para que no final ele pudesse ter uma aposentadoria digna, ele pode ingressar com o LOAS, que é uma assistência dada pelo INSS no valor de um salário mínimo, e esse LOAS é especificamente ao idoso. No caso do seu falecimento, ele não é repassado para os filhos, para os dependentes, para ninguém. E, infelizmente, o LOAS ele vem a falecer, ele morre juntamente com aquele titular dos seus direitos. Pessoas idosas, pessoas com os problemas de saúde que não puderam contribuir, também são incluídos no LOAS. E esse LOAS é dado para que o idoso tenha um mínimo de dignidade para que ele possa seguir a sua vida mais tranquilamente. Tá? Na semana que vem a gente fala mais um pouquinho, senão a gente acaba exaurindo muito o código. Falando só do idoso. Só, né? né? E hoje temos muita matéria. Tony, alguma coisa sobre o idoso, meu amigo? Ela foi perfeita. A tristeza de ver, porque a lei dos 60 anos aqui era uma lei municipal, né? E ela foi tornada inconstitucional, né? Isso aí. Isso, mas todos os órgãos federais, eles têm um amparo a partir dos 65, não é isso? Com certeza. isso 60, aí. a partir de 60. 60. Quem não teve um pai, um avô, uma avó, um bisavó, né? Um bisavô, né? É isso, perfeito. Enido, só lembrando que hoje também a gente comemora 25 anos da promulgação da Constituição Federal. Né? Também, exatamente, 25 anos. A Constituição Cidadã, do Aqui inesquecível... Quem tá Ulisses Guimarães. Isso, encantado no a que mais está durando, né? Não é? É a que mais está durando, é a que mais trouxe direitos. Tanto é que existem algumas lá emendas constitucionais, eu já nem sei mais. Acho que eu parei na 45ª. São as PECs, né? Eu não sei. Malfadadas PECs, né? Mas ela está durando. Projeto de emenda à Constituição, né? E quando você falou, Nido, e a Taba está aqui, da Constituição de 81, Constituição Cidadã, o que vem à mente da gente? A alegria do Ulisses Guimarães como presidente da Câmara, não é? Ele beijando e promulgando a Constituição Cidadã. É inesquecível. É verdade. Bom, eu quero aqui pedir desculpas ao pessoal lá do Tiradentes, porque eu já trouxe aqui nesse programa uma amostra da água que é fornecida lá para o pessoal de Amparo. Realmente, a água lá não tem nenhuma condição de uso. Eu já trouxe aqui, tirada da torneira, já mostrei as imagens, já trouxe. Agora eu recebi, essa semana, de novo, uma outra garrafa com a água que vem lá. Essa é lá do loteamento Tiradentes. Minha gente, é impressionante a sujeira que tem naquela água que ninguém pode consumir. A pessoa me mandou uma garrafa, eu realmente, uma opção de coisa para resolver, esqueci de trazer essa garrafa. Mas a semana que vem eu vou trazer e vou mostrar ao senhor. É impressionante isso. A gente vem aqui, a gente traz a amostra, a gente comenta, a gente pede providência e não existe providência nenhuma. Qual é a providência que teria que tomar? Não sei, mas eu acho que era só subir um pouco o cano de captação da água, que não apanharia tanta sujeira. Não seria só isso, Tony? Não, e ter um filtro, né? E ter um filtro, né? Além de subir o cano de captação, botar um filtro. Pronto, gente, o que custa isso, pelo amor de Deus? E Nildo, e para melhorar ainda, que se colocasse uma bateria de decantadores, porque a água é o quê? Vida, gente. Mas se nós estamos pedindo ainda mais para suspender o cano e botar um filtro, não consegue. Se falar em decantador, eles não devem nem conhecer isso. Não sabe, agora, sei lá. Vamos lá. Nós estamos trazendo aqui para os nossos telespectadores a água do loteamento Tiradentes do bairro, do distrito de Amparo, né? Sim. Mas os outros distritos, os outros bairros de Nova Friburgo, se também estiverem sofrendo, que eu já soube que ali em Conselheiro, ali para o lado da Lagoa Seca, tem esse problema também. Que eles façam a coleta nessas garrafinhas
individuais, essas garrafinhas de água mineral, Sei. de meio litro, mas aquela transparente. E se eles tiverem a Perfeito. oportunidade de entrar em contato com a gente, Traz pra gente, quer dizer, que eu também, né? mostro aqui. Quanto mais locais tiver isso, melhor mostrar, Com para ver certeza. se sensibiliza essa gente aí do governo, para que esses órgãos fiscalizadores atendam essa população sofrida e com esse problema. Tragam, levam lá para mim na BAC, que eu trago aqui e mostro no programa. Quanto mais amostra, melhor, de lugares diferentes. 2523-9705. Entre em contato aqui conosco, participe aqui do nosso programa. Bom, eu fiquei sabendo, ontem eu estava viajando, e fiquei sabendo que foi expedida uma ordem de prisão contra o secretário municipal de saúde por descumprimento de uma ordem judicial. Provavelmente deve ter sido ordem judicial para a realização de alguma cirurgia ou entrega de algum remédio. Mas, segundo eu soube também, o secretário de saúde não chegou a ser preso por ter conseguido um habeas corpus. De qualquer maneira, é uma vergonha para a nossa saúde, onde pessoas necessitadas precisam ir à justiça e mesmo assim não são atendidas. Que tristeza a cidade de Nova Friburgo. Que tristeza essa gente que foi colocada no poder para cuidar dos interesses do povo. E faz esse povo sofrer dessa maneira. Semana passada nós já demos uma notícia aqui daquela senhora que veio a falecer, que veio a falecer no hospital. Na maternidade, Nedo. Na maternidade. É a senhora, eu tenho o nome dela aqui. É a senhora Simone Cunha, de 33 anos, que era moradora da Fazenda da Laje, que ao dar entrada na maternidade perdeu o feto, que estaria com 5 meses. Posteriormente, a respectiva paciente começou a passar mal, com perda de sangue, quando teria que ser transferida para o Hospital Raul Sertã. Como a maternidade estava com dificuldade de enviar a paciente para o hospital, solicitou uma ambulância. E aí, minha gente, a ambulância foi impedida de se deslocar do hospital até a maternidade por ordem do subsecretário de saúde, o senhor Márcio Schuller. Em consequência, a paciente veio a falecer. E aí eu pergunto aqui, e deixo uma pergunta, né? De quem é a responsabilidade? Ninguém nessa cidade responde por nada, minha gente. As pessoas estão morrendo. Dia desse foi a outra que morreu por causa que quebrou o tornozelo. E cadê as responsabilidades? Cadê os órgãos fiscalizadores? Cadê o Ministério Público? Ninguém responde por nada e as pessoas vão morrendo assim, vão se acabando dessa maneira. Aí o secretário de saúde tem uma ordem de prisão. Aí vão lá e conseguem um habeas corpus. O que aconteceu? O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Um outro caso que está aí, deixando todo mundo num sofrimento. Toda segunda-feira sai uma viatura ali nas proximidades ali nas proximidades ali do posto, daquele posto de saúde ali no... Suspiro? Não, aqui no Silvio Henrique Brown. Silvio Henrique Brown. Às segundas-feiras, as pessoas esperam a viatura que os pacientes dos portadores de câncer. Então, 5 horas da manhã já tem lá uma média de 60 pessoas aguardando a viatura para que seja encaminhado para tratamento lá no Hospital Nacional do Câncer. Ontem, as pessoas ficaram lá, chegaram às 5 horas da manhã, ficaram até não sei que hora, a viatura não apareceu para levar ninguém para o tratamento. E sabe o que ficamos sabendo? Ficamos sabendo que a viatura não foi, porque o contrato acabou e não fizeram nova licitação. Minha gente, isso é um absurdo. Isso é uma loucura total. Essa pessoa responsável por isso tinha que ser presa imediatamente. São pessoas com câncer, cerca de 60 pessoas. Os senhores pensam que isso é brincadeira? Isso não é brincadeira não, minha gente. Isso é coisa muito séria, de muita responsabilidade e que em Nova Friburgo não acontece nada com ninguém. Acabei de falar da senhora da maternidade, acabei de falar aqui da ordem judicial, acabei de falar do pessoal do câncer. Gente, será que ninguém vê esse programa? Será que ninguém de responsabilidade e que tem o poder
de tomar alguma providência, tenha coragem de tomar a providência e cumprir o seu trabalho, que é a sua obrigação. Será que nessa cidade não tem ninguém para isso? Será que não tem ninguém aí do outro lado vendo a gente falar aqui e lá dizer o prefeito o que está acontecendo, ou o secretário de saúde? O secretário de saúde eu acho que nem adianta mais, porque ontem já saiu uma ordem de prisão aqui para ele por falta de cumprimento. É revoltante a gente vir para cá, tomar conhecimento desses fatos e colocar aqui. Isso é revoltante, minha gente. Isso é ser humano, não é uma coisa qualquer, não. É vida humana. Vocês amanhã que não tomam providência, vocês amanhã que não fazem nada por essas pessoas, amanhã vocês podem estar com uma doença dessa também, porque todo mundo está sujeito a isso. E não tem ninguém aí de caráter, de coragem e de humanidade para tomar uma providência para ver essas pessoas. Tony, por favor. Eu vou até mais longe, Nedo. Aqui, isso desperta o mais primitivo dos instintos do homem, que é você virar um justiceiro. O secretário não é preso, as pessoas morrem por omissão dele, morrem por falta de remédio, morrem por falta de socorro, morrem por falta de não sei o quê. Pega um pai desesperado, um parente desesperado, e aí? Hein, Nedo? O que acontece? Ué. O cara vai, perde a cabeça no momento de devaneio, de loucura, faz um mal a um sujeito desse, e aí? Aí ele vai preso. Aí acaba a vida dele também. Acaba a vida dele também. Então é isso. Isso são pessoas que não têm a mínima sensibilidade da gestão pública. Esses que se dizem médicos, esse subsecretário eu nem conheço, isso deve ter sido importado de algum lugar daí, mas não tem sensibilidade para nada disso. Esse monástico careca aí que não veio para nada, não resolve nada. É vida, gente, é dor, sofrimento. São pais, são mães de família, são avós, são irmãos, gente. Pelo amor de Deus. Cadê esse prefeiteco que não faz nada? É um omisso, só ri igual a hiena. Diz que está resolvendo tudo e não resolve nada, gente. Pelo amor de Deus, é para indignar qualquer um. Faltar, por falta de licitação, o transporte para levar os que fazem tratamento oncológico no Rio de Janeiro. Cadê o hospital do câncer dele aí, ó? Cadê o choque de gestão na saúde? Tem que acabar com essa mentira, com essa falácia, com esse besterol desse sujeito totalmente despreparado, que não tem nem a competência de mensurar a equipe dele para gerir os destinos da saúde, da educação, de obra do município de Nova Friburgo, gente. Chega disso. Doutora Tabata. E o deputado está vindo na televisão já fazendo propaganda, né? Falar que essa semana já foi no Rio, já foi em Brasília, já conversou, não sei o quê, para viabilizar a abertura do hospital. Que deputado é esse? Né? Que deputado é esse? Fala, ué. O deputado que a gente tem, o único Qual? que nós temos atualmente, o deputado federal, ué? Não, nós só tivemos um, porque o outro era suplente, mentiu aí a campanha inteira. O Glauber? Mas ele é deputado agora, ele foi... Agora não adianta, Glauber, eleição ano que vem. Agora, e a coisa tá ruim para você aqui, hein? Pode ser que tu arrume voto aí por fora, mas aqui tá ruim, hein? Agora, outra coisa, com relação a essa moça que veio a falecer na maternidade, Deus queira que eu esteja enganada, mas muitos casos ainda vão vir, ainda vão chegar ao nosso conhecimento, porque eles estão sendo omissos no tratamento. Eu ouvi dizer que 2 meninas deram entrada na maternidade com o feto já morto há semanas e elas não sabiam. E eles deixaram elas lá de castigo porque acharam que elas tinham abortado, e na realidade foi um aborto espontâneo, entendeu? Só depois que elas começaram com aquela hemorragia grave, que eles resolveram fazer a coletagem. Aí já viu, né? Aí enquanto nega a ambulância, o carro da Fundação Municipal de Saúde, como a gente mostrou em programas passados, fica passeando domingo, para baixo para cima. Fazendo o que esse domingo não tem ninguém lá? 2523-9705. Entre em contato conosco, participe aí do nosso programa. Eu quero agradecer o seu João lá do Jacina, que entrou em contato conosco, e ele colocou aqui para mim. Boa noite, Niedo, Tabata e Tony. Parecia que estava prevendo um acidente. Em um programa nos meses atrás, eu comentei que as árvores estavam tombadas no patrimônio histórico. Pior seria tombar
num ser humano. Na quarta-feira passada, às 13 horas, um ônibus Jacina, centro, parou no sinal próximo à rodoviária urbana. De repente, começou a cair troncos e galhos, e eu e minha esposa e meu neto de 9 meses estávamos dentro do ônibus, e todos ficaram apavorados. Protegi meu neto colocando debaixo do banco e segurando, pois ninguém sabia o que estava acontecendo com o estrondoso barulho. Niedo, não posso oferecer meus serviços para corte, pois me encontro em situação de deficiência visual total. Parabenizo o motorista pela calma, parabéns ao motorista França. Então, os senhores verem, são as aves de Nova Friburgo que disseram que iam gastar 6 milhões na recuperação da praça. Não gastaram nada, botaram uma madeira velha, pintaram de qualquer maneira, podaram e cortaram algumas árvores e o resto ficou para lá. Esse é o governo que está aí. Essa é a pouca vergonha que está aí. E a pessoa vem no ônibus e está aqui, ó. Aconteceu com a pessoa que estava com o dedo dentro do ônibus. Agora vocês imaginem uma pessoa com problema visual total, ter que pegar o neto e botar embaixo da cadeira do ônibus, porque não sabe o que está caindo em cima das pessoas. Olha, é muito triste, cara. É muito triste e a gente não vê nenhuma providência. É um absurdo essa cidade. Eu costumo dizer que é uma cidade atípica, mas eu já tenho que avançar mais, eu tenho que dizer que é uma cidade avacalhada, uma cidade sem governo, uma cidade sem nada. Infelizmente, essa cidade não tem nada que a gente possa dizer de bom. Doutora Tabata e Tony. É uma vergonha. E esse sinal, pelo que ele falou, é aquele ali em frente àquela farmácia. Né? É ali. E 1h da tarde, que isso, gente? Que absurdo. Devia ser um vento que saiu por aí, e aqueles galhos são tudo velhos, aqueles troncos são tudo velhos, e vem caindo tudo por aí afora. Aquela árvore ali é que um não perigo. Fazem limpeza, não fazem tratamento das árvores. As árvores têm que ser tratadas, né, Tony? Mas elas já estão comprometidas há muito tempo, já teriam que ter podado era tudo, ter botado tudo embaixo, estão todas cheias de broca. E acabou. A época de Jean Baptiste Glaziou acabou, aquilo tem mais de 100 anos. E elas nunca sofreram esse tratamento, mas você sabe que aquela praça ser tombada, aquilo, o IFAM que tem que autorizar, mas não tem. Vai matar o friburguense porque eles não autorizam? O governo tem que ter pulso, gente. Vai lá, corta tudo, começa a replantar tudo de novo. Pelo amor de Deus, agora tem que matar as pessoas, tem que colocar em risco. Porque o IFAM não quer deixar? Porque a praça é tombada, é de cunho federal. Aí vem uns imbecis aí que são... como é que chama? Defensor da natureza. Biólogo não, como é que chama? É engenheiro florestal, porque aquilo está tudo cheio de broca, gente. A gente sabe disso há 500 anos. E esses eucaliptos, porque as pessoas pensam que os eucaliptos, eles são de origem australiana. Não são só não, eles são suecos. Esses eucaliptos nossos, da tal decantada Catedral dos Eucaliptos, ali em frente à casa do Barão de Nova Friburgo, onde hoje ali... onde era a antiga Câmara, aquilo tudo era a casa do Barão de Nova Friburgo. Aquilo foi feito por Jean Baptiste Glaziou. E digo mais a vocês, aquilo está tudo podre, tem que derrubar tudo. Mas não, ficam com esperando chegar essa verba. E a gente sabe como é que isso funciona. A gente sabe como é que isso funciona mesmo. Você não tem a dúvida. É verdade. Além de broca, tem rato, né? Não, tem tudo. Rato de 2 pés, rato de 4 pés. É banco recuperado com parafuso para cima, que rasga a roupa e machuca as pessoas não podem sentar. Eles vão lá, dão uma caiada num chafariz lá, septuagenário, dizem que aquilo foi recuperado, ninguém viu aquilo, cuspiu uma água para cima, bota nada. São os verdadeiros enganadores do trato da coisa pública. Aliás, um cara que não está legitimado pela maioria da população está se lixando para todo mundo, e vai ser assim direto, gente. Vai ser assim direto. Vocês escutem o que eu estou falando, isso vai ser assim direto. Ou ele cai, ou pega uma falcatrua dele e a Câmara toma vergonha, ou então vão ter que aturar isso aí até 2016. Não tem jeito. Vamos lá. Na sessão do dia 13/9, o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, rasga a Constituição brasileira na frente de vários colegas do Supremo. E ele afirma: somos o único caso de democracia no mundo em que condenados por corrupção legislam
contra os juízes que os condenaram. Somos o único caso de democracia no mundo em que as decisões do Supremo Tribunal podem ser mudadas por condenados. Somos o único caso de democracia no mundo em que deputados, após condenados, assumem cargos e afrontam o judiciário. Somos o único caso de democracia no mundo em que é possível que condenados façam seu habeas corpus ou legislem para mudar a lei e serem libertos. Ministro Joaquim Barbosa. Eu ia trazer a imagem do ministro rasgando a Constituição, mas hoje nós tivemos aí um problema na parte da tarde, nas internet aí de Nova Friburgo, e eu não consegui. Mas a semana que vem... Joaquim Barbosa, o grande, né? Eu vou trazer o Joaquim Barbosa rasgando a Constituição. É isso aí. Esse é o nosso país. É nesse mundo cão que nós vivemos. E ainda vai ter gente que vai querer reeleger a Dilma, hein? Ainda tem gente que vai querer reeleger a Dilma. Mas ela já está em primeiro de novo. Ela está em primeiro porque isso tudo aí é manipulado, né, doutora Tabata? Porque se fizer corretamente, ela não está em primeiro coisa nenhuma. É que as pesquisas são manipuladas por jogo de interesse, grana rolando, aí é tudo manipulado. Para formar opinião, Tabata. Ela não está em primeiro coisa nenhuma, porque se ela tivesse em primeiro, ela não estava com medo da Marina. Olha aqui, ó, o governo está jogando todo o seu prestígio e muito dinheiro na reeleição da presidente Dilma. Age nos subterrâneos, por exemplo, para impedir que o registro do partido Rede se concretize, pois, segundo pesquisas, Marina Silva é o fiel da balança eleitoral em 2014. Evidentemente que é uma medida totalmente antidemocrática, mas está em curso. Outra coisa, o dinheiro que está sendo gasto em propaganda, se aplicado na saúde, dispensaria até os mais médicos. O discurso proferido na ONU não passou de propaganda política. Ela apareceu na mídia como intrépida defensora da soberania nacional, mas trabalha nos bastidores para livrar da cadeia mensaleiros. Dependesse dos marqueteiros do Planalto, o Brasil deveria declarar guerra aos Estados Unidos, embora saiba que foi e continuará sendo espionado. Tem jeito. Os Estados Unidos vai continuar espionando, que ela tem um convívio com Cuba, com Argentina, com Venezuela, só com bandido, pô. Mas que só um imbecil ia acreditar que o Obama lá na ONU não deu nem confiança a ela, rapaz. Parecia que ela não existia. Mas é verdade, gente. Pô, e aí, doutora Tapa, o que a senhora acha? Com a Marina. Estão tentando impedir aí o partido da Marina. Estão alegando que está faltando 50 mil assinaturas. Não, 50 mil, o outro... 80. E tem um detalhe, Nedo, tem um detalhe. Os outros dois partidos valeu todas as... Só da Marina que tem que... E o mais curioso é de um vereador de Goiás, de uma cidade lá de um cantão de Goiás, que conseguiu registrar o partido dele, que é o tal do PROS, e é o que deve abrigar ou a Marina ou o Ciro Gomes, que é o irmão o que é governador do Ceará, que não acompanhou, não saiu da base do governo quando o PSB se desligou como é que é o nome dele? Do prefeito de Pernambuco? Prefeito não, governador, Eduardo Paz. Eduardo Paz não é... Não, Eduardo Paz é prefeito Eduardo Campos. Eduardo Campos, isso mesmo. Dizem que ele é afilhado político do Lula, é verdade isso? Não, ele tem todo um bom histórico que vem lá do Miguel Arraes, né? Ele tem uma outra coisa diferenciada. Mas uma propagandazinha dele, Marcos, Aécio Neves. Senhor Marcos Ribeiro, obrigado pela sua participação, senhor Marcos Ribeiro do Centro. Parabéns pelo programa e também por disponibilizar o tempo de vocês para ajudar o próximo. Niedo, Tony e doutora Tabata. Hoje é o Dia Internacional do Idoso e também a criação do Estatuto do Idoso. No nosso país completa 10 anos. Eu acho, Niedo e amigos, que muitas coisas em favor das pessoas idosas melhoraram. Mas ainda falta muita coisa. O transporte coletivo, principalmente na nossa cidade, é um desrespeito total com as pessoas idosas. Ônibus perigosos, com escadas altas,
poltronas pequenas, motoristas despreparados, etc. e etc. O idoso, no nosso país, Niedo, ainda é tido como uma mala sem alça ou mala pesada. Você não acha? Concordo, seu Marco, plenamente com a sua colocação. Infelizmente, é isso aí. Dona Helena de Conselheiro, parabéns pelo programa, obrigado aí pela sua participação. Niedo, Tony e doutora Tabata, eu gosto muito de vocês e do trabalho que vocês fazem na televisão em prol do povo. Tenho 78 anos e acho também que o Estatuto do Idoso completa 10 anos, mas nós, pessoas pobres e sem influência nenhuma, ainda sofremos muito com a discriminação por sermos velhos. A principal reclamação que tenho, Niedo, é com o transporte público em nossa cidade. O que essa empresa está fazendo com as pessoas idosas, protegidas pelo prefeito Rogério Cabral, é covardia, Niedo. Que Deus proteja a todos vocês. Obrigado, dona Helena, pela sua participação, mas é uma verdadeira covardia, né, Tabata e Tony? Nossa, esses ônibus novos, então, não é uma vergonha. Não, recondicionado. Não é novos em tese. Eles são recondicionados. Recuperados. Dona Maura do Periceu, obrigado, dona Maura, pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu não sei como agradecer o espaço que vocês dão às pessoas como eu, que não tem muita vez na sociedade. Niedo, tenho 82 anos, sou aposentada, viúva e vivo com pouco mais de R$900 por mês para pagar luz, água, remédio e alimentação. Vivo sempre apertada. Niedo, porque eu estou contando em resumo a minha vida para vocês. É porque hoje completa 10 anos do Estatuto do Idoso em nosso país, mas os idosos no país ainda usufruem muito pouco dessa lei. Somos muito discriminados. Meu filho idoso no Brasil é tido como uma peça que já está sucateada. Mas realmente a dona Maura tem razão nas suas colocações. Seu Sebastião Lima do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, sou comerciante. Tivemos uma reunião com o pessoal da prefeitura para discutirmos a respeito da alteração do horário de cargas e descargas. Como nós não chegamos a uma conclusão, a reunião foi suspensa e combinado que seria marcada outra reunião. Pois acredite, Niedo, sem que nós tomássemos conhecimento de nada, eles decidiram sozinhos. Agora, Niedo, carga e descarga em ruas transversais das 20 horas até as 22 horas. É muita incompetência dessa prefeitura e desse coronel Hudson. Mas é mesmo, né, Antônio? Quer dizer, eles fizeram a reunião, não chegaram num acordo, e aí depois, bom, já que não tem acordo, nós vamos decidir. E decidiram. E dizem na imprensa que foi resolvido através de uma reunião. Ainda são mentirosos. Eles são incompetentes e são mentirosos. Senhor Mauro do Centro, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo programa. Eu queria, com todo respeito, discordar da doutora Tabata, que no início do programa falou que a lei dos 60 anos para andar de ônibus gratuitamente não passou por algum problema que houve na confecção da lei. Não é verdade, não, doutora. A lei foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Inclusive, a Câmara foi muito criticada por deixar aprovar leis que não têm amparo legal. Aí, doutora Tabata. Olha só, o seu Mauro, vou dizer para o senhor que essas coisas só acontecem com Nova Friburgo, porque eu conheço outras cidades e posso indicar uma para o senhor, que é a minha cidade natal, Itaocara, em que existe uma lei criada pela Câmara de Vereadores que autoriza os idosos a partir de 60 anos a andar gratuitamente dentro da cidade. O senhor está certo, realmente ela foi considerada inconstitucional. Mas porque foi feita na época de eleição. Mas foi feita em época de eleição e o que se queria. Essa lei, se eu não me engano, é de algum ex-vereador, né, que se criou, se não me engano... Usou essa bancada como trampolim, né? O vereador, que não, eu não quero citar nomes, né? Ué, tá na lei. Essa lei aqui, deixa eu ajudar a doutora Tabata. Essa lei aqui foi apresentado o projeto de lei na época, em cima da eleição, pelo ex-vereador Isaac Demani. Aí ela foi aprovada em cima da eleição com intenções eleitoreiras. E aí ela foi
tornada inconstitucional. Exatamente. No Rio de Janeiro. Foi isso, doutora Tabata? Foi, que a senhora queria dizer? Então, eu disse para a senhora. Mas vamos lá. Seu Adalto de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. A nossa cidade está abandonada, Niedo. A nossa saúde está agonizando. A nossa cidade está abandonada, a nossa cidade já está no fundo do poço, seu Adalto. Com certeza absoluta. Vamos ver se nós vamos conseguir sair disso aí. Eu acho muito difícil, ainda mais com essa gente que está aí comandando essa cidade. Eu acho muito difícil. Dona Maria Aparecida de Conselheiro Paulino, parabéns pelo programa. Niedo, eu deixei o nome do meu marido no posto de conselheiro para um ortopedista. Eles colocam no computador e falam que vão avisar. Niedo, já tem 3 meses e eles não avisam nunca. Será que eles não têm piedade do povo, não? Esse secretário de saúde, Niedo, é um testa de ferro do prefeito e do esquema que ele montou na saúde. Dona Maria Aparecida, pelo amor de Deus, dona Maria, a senhora não pode estar acreditando em Papai Noel. A senhora acha que a senhora deixou o nome do seu marido lá no computador, que eles vão lhe chamar algum dia? Eles não vão lhe chamar nunca, a senhora pode ter certeza disso. Não é, né? Né, ô Tabata? Com certeza. Não vão chamar nunca. Vão chamar nunca, pelo amor de Deus. Isso é uma cambada de mentirosos. E quando chamar, ainda corre o risco do médico não ir. É verdade, mas não vão chamar nada. Não vão, não. Dona Marta de Conselheiro, parabéns pelo programa. Obrigado, dona Marta, pela participação. Parabéns pelo programa. Trabalho no Hospital Raul Sertã e ao ligar para o seu programa me emocionei, porque só quem está lá dentro sabe o que o povo sofre. Niedo, tem pessoas morrendo à míngua no Hospital Raul Sertã. Ô, dona Marta, obrigada pela sua participação. A gente fala nisso aqui toda terça-feira. Toda terça-feira eu trago fatos novos para cá. E não é conversa fiada, não. São fatos concretos, coisas corretas. Aqui eu não trago nada que seja mentira. São fatos concretos. Peço providência, peço que esses órgãos fiscalizadores vejam isso. Mas ninguém faz nada, dona Marta. É triste a gente ver essas pessoas morrendo. E essas pessoas, coitadas, não tem outro caminho. O caminho deles é ali, não tem nenhuma condição. Obrigado aí, dona Marta, pela a sua participação e pelo seu testemunho, que a senhora trabalha lá dentro e conhece isso de perto, sofre no seu dia a dia lá no seu trabalho, com essas pessoas morrendo lá dentro. Vai aí, Tony. Oi? E aí, Tony? Dona Marta, viu o testemunho da dona Marta? Isso é terrível. Agora não tem estatística, já tem aí uns canais desse ACAP, tem um que começou a bater, principalmente na saúde, estamos de olho nisso ou naquilo, já se vendeu completamente, o friburguês continua mal informado. Quando a Inter TV se dispõe a fazer alguma matéria séria, é aí que nós conseguimos ter alguma resposta sobre tudo isso que acontece. Você vê, são os próprios funcionários do hospital, Tabata, aqui, que ligam para aqui, porque aqui ninguém... Olha, se a gente erra tentando acertar. E se falarmos alguma coisa aqui que tenha sido além, a gente corrige, porque aqui a gente tem a hombridade para pedir desculpa e reconhecer o erro. Mas esses não são assim. Está aí o friburguês morrendo, o Friburgo não tem estatística, não tem nada. Aí, cadê a ponte de Conselheiro? Cadê o direito de ir e vir do cidadão? Cadê? Era dia 30. Eu não falei aqui, eu não denunciei que a gestão não era da prefeitura, era de uma firma contratada, e que o intrépido secretário de obras, que as carretas chegaram primeiro e o guindaste depois, e as carretas não tinham autorização para rodar em rodovia com aquele tipo de carga, algumas foram detidas, foram presas. É isso. Agora eu pergunto, nós denunciamos aqui que tinha um erro de projeto. Como o programa da BAC, e principalmente pela minha pessoa, pelo meu caráter, eu não sou do quanto pior melhor, eu não sou o que for bom para o friburguense, eu apoio, eu estou dentro, eu sou o primeiro até a poder ajudar, nós vislumbramos lá um erro de projeto. Mas como nós temos amigos lá dentro, que são de carreira da prefeitura, nós
abrimos os olhos para esse erro de projeto que foi sanado, que o intrépido secretário de obras, o que não cumpre o prazo e que fala que não é por ele e ainda fica ali igual uma estátua, reconheceu que teve que se fazer o quê? O alargamento da caixa. Mas tem duas situações, friburguenses, principalmente os senhores moradores e comerciantes aí que vão ter o acesso pela ponte. Vamos fazer um teste de carga nessa ponte? Vão se fazer um teste de carga, porque tem que fazer um teste de carga. Qual é a carga que essa ponte aguenta? Eles têm que fazer um teste de carga. Essa ponte, ela é em área de domínio de uma RJ em área urbana. O guarda-corpo dessa ponte, que não é gradil, corrimão, isso é negócio de escada, hein, gente? Chama-se guarda-corpo. Guarda-corpo. Ele vai obedecer a BNT, porque é uma ponte em área de domínio de uma RJ em área urbana. Vai ter 1,5 metro, ela vai segurar a carga de impacto. Embaixo da ponte está extremamente assoreado com os rejeitos do material da edificação da ponte, que encobriram, porque não tiraram lá a fundação dos pilares, não. Eles tiraram os pilares só em cima, eles só facearam. Eles vão promover esse desassoreamento, teste de carga, guarda-corpo com um mínimo de 1,50 m, para garantir a segurança do friburguense, do pessoal de Conselheiro Paulino, e desassorear lá embaixo. E o teste de carga, porque não adianta soltar o trânsito, não passa um caminhão pesado, Deus me livre e guarde aí, ó, a ponte não está segura. Eu quero ver se o intrépido secretário de obra vai assinar isso aí antes de fazer o teste de carga. Está denunciado, Enedo. Está denunciado. Vamos aguardar. Agora, Nildo, você me Fala, disse doutora que Tabata. O Tony estava falando do canal de televisão que se vendeu, que falava mal. É. O Tony, falar mal todos falam, inclusive nós. Né? Não, mas com fundamento. Não é falar mal, trazer para o povo a realidade da cidade. Eu não falo mal, eu trago a realidade. É. Se achar que não, vamos discutir. Aí vamos fazer um exame psicológico, psiquiátrico neles, você vai ver, vamos ver a vida de trás dessas pessoas. Com certeza. Vamos começar a levantar. Entendeu? Vamos ver o histórico. Vamos botar o imposto de renda em cima. Com certeza. Não é isso? Agora você sabe qual a nossa diferença, a diferença do programa em defesa do consumidor para os outros canais? Que nós ainda não nos vendemos. Ainda não. E não vamos nos aqui, vender nunca. Olha, se você pular daqui, pro lado dessa gente, eu abandono isso aqui, com todo o amor que eu tenho pelo Niedo, hein? Isso daí, aqui, eu juro por Deus. Não, eu vi dois, eu vi por uma condição de sobrevivência. O outro não, se aproveitou. Eu vi. Inclusive tem me ligado essa semana inteira, não tem a coragem de falar comigo. Depois em off eu vou comentar isso com você, Nedo, porque a minha relação com você não pode ter meias conversas, nem quase nenhum, não. Uhum. Aqui. Então, gente, essa é a diferença. Ninguém está aqui, ó. Eu não pleitei o cargo público, eu não quero nada disso. Você é candidato a alguma coisa? Eu não. Você é eterna candidata aqui, amigo.